Bom dia, pessoal, passando aqui só para poder deixar uma mensagem rápida, né? Tem muitos irmãos que a gente não tem conseguido ver durante a semana, então eu queria compartilhar algo que eu acho interessante para esses dias a gente pensar, que é a temática da ressurreição. O que as Escrituras nos ensina é que Cristo, ele morreu, ele ressuscitou. E quando ressuscitou, ele apareceu para vários irmãos, os 12 discípulos e vários outros irmãos. E eles viraram testemunhas de Jesus. Então, a partir daí, eles são testemunhas da ressurreição de Cristo, né? E daí que vem o sentido da testemunha, né? E o que acontece? As Escrituras nos ensinam em 1 Coríntios 15 que Cristo é o primeiro dentre os mortos, ou seja, ele é o primeiro ressuscitado de todos que serão ressuscitados, né? Uns serão ressuscitados na sua vinda agora e outros depois. O que isso é importante pensar isso? Porque se a gente não tiver cuidado, a gente acaba vivendo como se aqui fosse a única etapa a ser vivida, né? A ser desfrutada da obra de Cristo, né? Nesse mesmo texto de Coríntios vai falar que se a gente limitar ou reduzir a nossa esperança a Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E pouco cuidado com isso, porque primeiro é que a gente acaba vivendo com que essas coisas do dia a dia aqui, elas são as mais importantes para nós, ou seja, ou que a gente só vai viver isso aqui, né? Não podemos esquecer que Cristo está voltando. Quando ele voltar, ele vai ressuscitar. Então tem pessoas que nem da morte vai provar. E há outras pessoas que provaram da morte, assim como Jesus provou da morte também, ressuscitarão. E estarão com ele, reinarão com ele. Jesus está vindo para reinar. Então perceba que o nosso cotidiano hoje, ele é muito insignificante diante daquilo que a gente vai viver quando Cristo voltar, que é o seu reino, que é participar do seu reino, é estar com ele, é governar junto com ele. Olha que interessante isso, gente. Então, se a gente não tiver essa capacidade de lembrar disso, a gente vai esquecer que os nossos corpos serão glorificados, serão transformados em corpos espirituais, né? E ou semelhante a Jesus, ou semelhante a Adão antes de pecar, mas os nossos corpos serão diferentes, não serão como esses corpos aqui, que são mortais, que são corruptíveis, que são fracos. Então perceba que se a gente não compreender o que está vindo, a ressurreição, o reino de Cristo, a transformação do nosso corpo, se a gente não pensa nisso, a gente não sabe disso, se a gente não faz de conta que não acredita nisso, a gente acaba vivendo de forma limitada nessa vida aqui, achando que tudo que a gente pode provar de Cristo é nessa vida aqui. São coisas materiais simples, como um carro, um emprego, enfim, outras coisas, né? Então, se a gente fizer isso, somos o mais miserável de todos os homens. E outra coisa também, se a gente não tiver por dentro, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba vivendo com medo da morte. O cristão, ele não tem medo da morte. Ele entende que vai ressuscitar com Cristo. Entende que quem está com Cristo, ainda que morra, viva. Entende que Cristo é vida para a eternidade. Então, a gente não anda com medo da morte. Se estamos andando com medo da morte, é porque não acreditamos na ressurreição. Não acreditamos que Cristo ressuscitou. E se a gente não acreditar que Cristo ressuscitou e não acreditar na ressurreição, logo a nossa fé é inválida. Os nossos pecados não foram perdoados, Cristo não ressuscitou, não foi aprovado o sacrifício, nós carregamos a culpa, nossos pecados não foram perdoados e a gente vive uma vida inútil. Mas do contrário, a nossa esperança está trabalhando no tempo presente para aquilo que está vindo, o reino vindouro de Cristo. E ainda que a gente morra, a gente vai ressuscitar com ele.